Olá, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai adotar uma visão bem rigorosa, aquela perspectiva fria de um analista de risco militar para avaliar algo gigantesco. Estamos falando de relatórios de inteligência ainda não confirmados oficialmente sobre um suposto rascunho de acordo ultra-secreto entre os Estados Unidos e o Irã. O nosso objetivo aqui é dissecar as peças desse quebra-cabeça e entender exatamente o que está em jogo, tanto nas mesas de negociação quanto nos radares de defesa pelo mundo afora. Afinal, é uma paz temporária ou uma tempestade iminente? Essa é a realidade de altíssimo risco que governos, mercados financeiros e, principalmente, generais e estrategistas estão monitorando de perto com uma lupa nesse exato momento. A grande pergunta que ecoa nos corredores do poder é: estamos nos aproximando de uma estabilização real no Oriente Médio ou é só aquela clássica calmaria antes de uma tempestade ainda mais destrutiva? Se esses relatos de bastidores estiverem corretos, as próximas horas ou dias podem simplesmente redefinir todo o equilíbrio de força na região mais explosiva do planeta. Certo. Vamos dar uma olhada no nosso mapa de ameaças. A gente vai passar rapidinho por 5 pontos fundamentais. Primeiro, o suposto acordo, depois, os atores e interesses, em seguida, o ponto de estrangulamento estratégico, a peça explosiva do cenário e, por fim, os cenários possíveis, trégua ou escalada. Ponto 1. O suposto acordo secreto. Vamos lá. Essa especulação ganhou uma atração enorme nas últimas horas, impulsionada por declarações de figuras como Donald Trump e Marco Rubio, sugerindo que estão chegando a um ponto de ruptura diplomática. E olha, a magnitude da coisa vai muito além de um simples cessar-fogo localizado. Sob uma ótica estritamente militar, o que os relatos indicam é uma tentativa gigantesca e abrangente de paralisar as hostilidades ligadas à influência iraniana. A gente está falando de contenção tática por terra, mar e espaço aéreo, tentando desativar barris de pólvora, como o sul do Líbano, e garantir a segurança de rotas essenciais no Golfo. É praticamente um pacote de contenção em escala continental. Ponto 2. Atores e interesses conflitantes. Só que um acordo desse tamanho bate de frente com uma parede de interesses contrários. Mapeando as posições objetivamente, a gente nota um choque direto de doutrinas de segurança. De um lado, temos Washington e Teherã ensaiando uma desescalada tática, talvez em troca daquele alívio gradual de sanções. Do outro lado, temos a postura militar absolutamente inflexível defendida pelo governo de Israel, sobre Benjamin Netanyahu. Para o alto escalão israelense, enquanto parte do mundo tenta abaixar a poeira, a infraestrutura nuclear iraniana continua lá, intacta. E isso, na visão deles, representa uma ameaça existencial inaceitável. Ponto 3. O ponto de estrangulamento estratégico. E essa divergência profunda nos leva a olhar para uma vulnerabilidade geográfica que é basicamente o coração dessas negociações, o Estreito de Hormuz. No xadrez militar, quem controla as rotas, controla o relógio. O risco econômico global aqui é brutal. Não estamos falando só de um braço de água, é a artéria principal de energia do mundo inteiro. Qualquer bloqueio ou tiro disparado nessa região não significa apenas navios parados, mas sim um gatilho automático para uma inflação global absurda, pânico no mercado financeiro e uma pressão insustentável sobre governos de todos os lados. É literalmente o calcanhar de Aquiles da economia moderna. Para garantir que essa artéria não seja cortada, os supostos rascunhos prevêem certos mecanismos de coordenação operacional para a navegação. Mas, sendo bem sincero, os detalhes são super obscuros. Será que vão formar uma coalizão com países árabes do Golfo? Ou as autoridades regionais vão agir com algum apoio indireto dos Estados Unidos ali por baixo dos panos? No mundo da inteligência, sabemos que esse tipo de ambiguidade geralmente é de propósito. É uma forma de esconder manobras e acordos que, se viessem a público, gerariam revolta interna imediata para qualquer um dos governos envolvidos. Ponto 4. A peça explosiva. E chegamos na variável de ameaça mais crítica de todas. O ponto central aqui é compreender que o urânio enriquecido não é só um detalhezinho diplomático. Ele transcende a política de bastidores. Como analistas de risco militar, a gente não olha para o estoque de urânio como uma simples moeda de troca. Ele é a própria essência do equilíbrio estratégico e da dissuasão. É o verdadeiro divisor de águas nessas negociações atuais. É o ativo que dita os limites do poder e impõe a barreira do medo. É um jogo com apostas tão altas que qualquer erro de cálculo custa muito, muito mais do que capital político. A anatomia desse impasse é puro material inflamável, justamente por causa do impacto real do urânio nas negociações. O Irã bate o pé e resiste ferozmente a entregar seu material enriquecido, porque isso significa manter sua principal capacidade de dissuasão militar ativa. Ao mesmo tempo, Israel mantém a exigência de limitações drásticas, porque enxerga essa mesma capacidade como um gatilho intolerável. O cenário é bem tenso. Duas forças gigantes negociando termos geopolíticos, mas com o dedo trêmulo bem em cima do botão de emergência.
É como sentar para conversar com as armas engatilhadas por baixo da mesa. Ponto 5. Cenários. Trégua ou escalada. Com as cartas na mesa, a gente precisa traçar para onde isso vai. O mecanismo ventilado para qualquer acordo acontecer é baseado em algo chamado confiança condicional. Traduzindo, é uma matriz de execução bem rígida. Cumprir uma etapa verificável ganha um avanço gradual no alívio das sanções americanas. Deu um passo em falso ou violou o acordo, um mecanismo de regressão entra em ação na hora, restaurando a pressão total. Ou seja, a verificação constante e rigorosa seria a espinha dorsal de todo esse processo. E quando olhamos para a logística e para os números frios na matriz de decisão, a verdade é que ninguém quer uma guerra prolongada. Os motivos são claríssimos. O Irã está sufocado com sanções pesadas, pressões internas gigantescas e precisa desesperadamente exportar energia. Os Estados Unidos, do outro lado, calculam o pesadelo econômico que seria a volatilidade do preço do barril de petróleo, sem contar a exaustão política internacional de se meter em mais estabilidade regional. Os fardos operacionais de manter um conflito longo seriam simplesmente insustentáveis para as agendas de ambas as partes. Por isso, para forçar um desfecho, a tática do momento é o ultimato público. Esses avisos um tanto ambíguos de aumento de pressão servem como marcadores de força. Na linguagem de defesa, iniciar uma contagem regressiva em público não quer dizer necessariamente que os mísseis vão voar no segundo seguinte, mas ativa uma pressão psicológica tremenda. Enquanto diplomatas trocam papéis, pode ter certeza de uma coisa: os radares e as defesas antiaéreas estão em alerta máximo, prontinhos para reagir caso a janela de diálogo se feche de repente. O que deixa todo mundo nesse território cinzento, mega imprevisível e perigoso. Um único erro de cálculo tático, uma fagulha fora do script e qualquer rascunho de paz evapora em instantes. Fica então a grande provocação analítica para a gente refletir. Será que a comunidade internacional está assistindo aos primeiros passos de uma trégua histórica capaz de dar um respiro à região? Ou isso é só o silêncio tático, aquela pausa estratégica e calculada antes de um choque inevitável e muito maior? Vamos ter que ficar de olho nos radares para descobrir.